Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a termodinâmica básica. Pois bem, então agora vamos, com base neste resultado obtido na aula imediatamente anterior a esta, vamos então fazer algumas importantes observações sobre a função de estado termodinâmico intitulada entropia. Então, primeiramente, nós entendemos que essa temperatura é a temperatura absoluta medida na escala Kelvin, de modo que essa temperatura é sempre maior do que zero. Assim, nós, sobre o fato da temperatura absoluta, da escala absoluta, da escala Kelvin ser considerada uma escala termodinâmica absoluta, nós sobre isso discutimos em aulas anteriores e mostramos que essa temperatura, em princípio, pode ser maior ou igual a zero, mas efetivamente nós mostramos com base em fundamentos vinculados à parte laboratorial, experimental, bem como aos conceitos ligados à primeira e à segunda lei da termodinâmica, ao enunciado de Clausius e ao enunciado de Kelvin. Nós entendemos, não é, ao estudo dos ciclos termodinâmicos, inclusive do ciclo termodinâmico de Carnot, nós entendemos que essa temperatura é sempre maior do que zero para qualquer estrutura no contexto, para qualquer sistema, qualquer estrutura no contexto do nosso universo observável. Muito bem, então aqui nós temos que esse infinitésimo com asterístico, aqui infinitésimo de calor com asterístico indicando que essa diferencial é do tipo não exato, é menor ou igual, dividido por temperatura, é menor ou igual à variação infinitesimal da função de estado termodinâmico em entropia. Então, nós, como esta é positiva, nós podemos, sem alterar a posição dessa igualdade e desigualdade, nós podemos multiplicar por temperatura em ambos os lados dessa desigualdade e igualdade, e então nós podemos dividir, rigorosamente falando, e encontrar essa expressão aqui. Pois bem, então vamos mais uma vez dividir esta desigualdade e igualdade em duas partes. A primeira parte, caso em que nós temos um processo irreversível, um processo termodinâmico irreversível. Nesse caso, o infinitésimo de calor é menor do que temperatura infinitésimo da função de estado termodinâmico entropia. No caso reversível, então nós temos infinitésimo de calor igual a temperatura multiplicado pelo infinitésimo de entropia, da função de estado termodinâmico entropia. Então agora cabe aqui fazer algumas observações. A primeira é estudar o seguinte caso: quando nós temos um sistema termodinâmico isolado, termicamente isolado. Termicamente isolado. Nesse caso, não há transferência de energia térmica, não há troca de calor, não há troca de energia, fluxo de energia térmica do sistema termodinâmico com outro sistema termodinâmico ou com o meio exterior, ou o inverso, né? O fluxo de energia térmica de um outro sistema termodinâmico para esse sistema termodinâmico principal, ou mesmo do meio exterior, das vizinhanças, para o sistema termodinâmico principal. Nesse caso, nós temos infinitésimo de calor igual a zero, e isso implica também em dizer que nós temos um processo adiabático, por assim dizer. Então isso implica que
temperatura multiplicado por infinitésimo de entropia é maior do que zero, e uma vez que a temperatura, né, por quanto admita-se, por quanto considere-se que a temperatura é positiva, isso implica que o infinitésimo de entropia dessa função de estado termodinâmico de entropia é positivo. Muito bem. E aqui para o caso irreversível. Para o caso irreversível. Então nós podemos fazer aqui uma nova observação. 2, considerando também um sistema termodinâmico termicamente isolado, e nesse contexto o infinitésimo de calor é igual a zero, o que implica que T multiplicado por infinitésimo de entropia é igual a zero, o que implica que o infinitésimo de entropia é igual a zero, em razão do que a temperatura é maior do que zero, necessariamente uma temperatura absoluta medida na escala Kelvin. Pois bem, muito bem, encerramos então a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.